E no próximo capítulo da novela Pantanal, Tadeu se surpreenderá com a decisão de Zefa de voltar para a fazenda de Tenório, junto de Renato. Tadeu, possesso de raiva, irá atrás de Zefa e acontecerá uma tragédia. Tudo isso poderá acontecer quando Zefa fala com Tadeu e diz ao peão: "Ara, Tadeu, eu quero me casar." O peão, com raiva, diz: "Ara, eu já disse que não caso. Não vê os meus pais? Nunca casaram e são felizes." Mas Zefa não se conforma e diz ao peão: "O seu pai pode entecer, mas a dona Filó bem que se lamenta. Escuta aqui, Tadeu, se você não quer casar, eu encontro alguém que queira. Até porque você não me achou em uma currutela. Eu era uma moça direita." Zefa, após isso, com raiva, ela sai. E Tadeu fica pensativo e fala: "Ara, será que ela encontrou alguém? Mas se eu pego um maldito desse..." Filó, escondida, escutou toda a briga dos dois e pensa: "Mas será que Zefa realmente tá apaixonada por aquele moleque do filho de Tenório? Mas se isso é verdade, aqui acontecerá uma tragédia." Filó vai então na cozinha procurando por Zefa. Chegando lá, ela pergunta à muda: "Onde está a Zefa? Eu preciso falar com ela antes que ela faça uma besteira." Muda estranha a situação e diz a Filó que ela tinha acabado de sair. Filó então chama a muda e pede para mostrar aonde Zefa tinha ido. Enquanto isso, Zefa, pensativa, resmunga dizendo: "Ara, mas ele não quer casar mais quer viver em pecado, isso não tá certo. Mas se bem que eu já me deitei com ele, que o Senhor me perdoe." Mas o que Zefa não podia imaginar é que ali escondido tinha Renato, que escutava tudo. O jovem chega e diz a Zefa: "Mas como assim não querem casar com você? Saiba que se fosse eu casaria sem pensar duas vezes." Zefa fica constrangida e pensa: "Ele até que é bonito, mas o que você tá pensando, mulher?" Zefa, com medo que alguém possa ver essa situação, diz ao rapaz: "Se eu fosse você, não falaria essas coisas aqui. Tadeu pode escutar, ele é peão brabo." Mas o filho de Tenório não se intimida e continua dizendo: "Mas não tem problema, eu não tenho medo dele, até porque eu estou bem acompanhado." O jovem se referia à arma que ele tinha escondido com ele. Mas Zefa não entende e pergunta: "O que você quer dizer?" Nesse exato momento chega Filó, que chama Zefa, e Filó diz: "Você quer que aqui aconteça uma tragédia? Se Tadeu ver vocês juntos, vai acontecer uma desgraça." Mas o que eles não podiam imaginar é que Tadeu estava ali e escutava tudo. O peão esperava somente que Renato fosse embora. Renato, vendo a situação, diz a Zefa: "Eu vou indo, mas eu volto." O jovem então sai e Tadeu, furioso, o segue. Tadeu então aborda o jovem e diz: "Você, moleque, ninguém nunca te ensinou a não mexer com a mulher dos outros?" Renato, atrevido, não se intimida e diz: "Mas eu pensei que Zefa fosse solteira." Tadeu não aguenta e parte para cima do jovem e ameaça dizendo: "Se te vejo uma outra vez pelo menos perto de Zefa, te mato. Tamo entendido?" Mas o que o peão não podia imaginar é que Renato estivesse armado. O jovem pega sua arma e aponta para Tadeu e diz: "O que você disse, peão de merda?" O jovem sorri e pensa: "Agora é minha chance. Vou matar esse infeliz, assim vou provar meu valor para meu pai. Além disso, vou ter a Zefa livre para mim." E quando Renato está prestes a apertar o gatilho, o jovem escuta alguém que o chama. E ao olhar para trás, ele vê que se trata de seu irmão Marcelo. Marcelo, assustado com aquela situação, fala: "Mas o que está acontecendo aqui, Renato?" Renato então responde: "Esse peão de merda veio me ameaçar, mas não se preocupe que eu vou mandar esse Tadeu para o outro mundo." Tadeu se preocupa e tenta pegar sua faca, mas Marcelo, preocupado com a situação, diz: "Calma, Tadeu, que ele não vai fazer nada, não é mesmo, Renato?" O jovem Renato, no entanto, finge não escutar seu irmão e se prepara para atirar. Marcelo, vendo que Renato irá atirar, se coloca na frente de Tadeu e fala para o peão: "Foge, Tadeu, que eu me resolvo aqui com ele." O peão então foge, mas diz: "Você vai me pagar, moleque." Marcelo, indignado, pergunta ao irmão:
O que você tem na cabeça? E aonde você conseguiu essa arma? Renato, com medo que Marcelo descobrisse o plano de seu pai de eliminar todos os Leôncios, diz ao seu irmão que roubou a arma escondida de seu pai, porque ele tinha medo de sair sozinho, pelo que aconteceu com seu irmão Roberto. Marcelo então pega a arma de seu irmão e leva Renato de volta para a fazenda de Tenório. Enquanto isso, na fazenda de Zé Leôncio, Tadeu chega possesso, chamando por Zefa. Filó, preocupada, vai em direção ao filho e pergunta: "O que foi, meu filho? O que está acontecendo?" No entanto, Tadeu, com raiva, diz: "Cadê a Zefa? Eu quero falar com ela. Ela vai ter que me explicar tudo." Zefa, escutando tudo da cozinha, se preocupa e fala para Muda: "Mas o que eu faço, Muda?" Muda, preocupada, diz que vai procurar ajuda e que ela não deveria sair dali, porque como Tadeu estava, ele poderia fazer uma besteira. Muda então sai em procura de ajuda, mas Zefa não aguenta e vai em direção de Tadeu. Zefa então pergunta ao peão: "O que você está gritando?" Mas Tadeu, com raiva, pergunta: "Aonde você estava?" Zefa, com medo, olha para Filó, e Filó, vendo que a jovem estava com medo do seu filho, se arraiva e diz: "Mas escuta aqui, Tadeu, não foi assim que eu te ensinei. A Zefa era em cozinha preparar o teu almoço." Mas Tadeu responde: "Eu vi, mãe, ela falando com o filho daquele infeliz. Me diz uma coisa, Zefa, era dele que você falava mais cedo quando disse que tinha alguém que queria casar com você?" Mas Zefa, com raiva e ofendida com as palavras de Tadeu, responde: "Mas quem você pensa que eu sou? Quer saber? Eu vou pegar minhas coisas e vou embora." Zefa então sai em direção do quarto, pega suas coisas e vai embora. Filó, desesperada, fala: "Mas você não vai fazer nada, Tadeuzinho?" No entanto, o peão, pensando que Zefa não irá levar essa história até o final, diz: "Ela é livre e faça o que quiser." Muda então chega junto de Tibério e vê a Zefa com as suas coisas que vai embora. Muda pergunta o que aconteceu a Zefa e para onde ela estava indo. Zefa então responde: "Tadeu é ignorante, eu não fico mais nessa casa junto dele, eu prefiro ir para a casa de Tenório, mas não fico mais aqui." Muda, preocupada, justamente porque conhece muito bem o Tenório, ela diz: "Mas você está doida, Zefa? Aquilo não é gente, você não pode ir." Mas Zefa não muda de ideia e diz: "Eu sei, mas prefiro lá que olhar para Tadeu outra vez." Tibério, vendo que ela não iria mudar de ideia, fala que iria acompanhá-la até a fazenda de Tenório. Muda não concorda e diz: "Não, Tibério, é perigoso." Mas Tibério diz: "Eu vou com ela porque é melhor do que ela ir sozinha e depois vou falar pessoalmente com eles antes." Tibério e Zefa vão em direção à fazenda de Tenório. E ao chegar lá, eles encontram Renato, Tenório e Solano. Tenório pergunta logo: "O que vocês estão fazendo aqui?" Tibério explica a situação a Tenório e diz: "Zefa decidiu voltar pra cá. Eu já vou avisando, se acontecer alguma coisa com ela, vocês vão ter que se ver comigo." A situação fica tenso e Tenório fala: "Mas quem disse que eu quero ela aqui?" Zefa se preocupa, mas Renato fala para o pai: "Mas pai, nós estamos precisando de uma ajuda aqui em casa, ainda mais de uma moça tão bonita." Tenório então concorda e diz para a moça entrar e cuidar das coisas, porque tem muito trabalho para fazer. O grileiro então fala para Tibério: "E você pode ir." Tibério, ao chegar na fazenda de Zé Leôncio, encontra Tadeu. Tadeu pergunta a Tibério aonde estava Zefa. No entanto, Tibério responde somente: "Você devia saber, peão. E se não sabe é porque ela não quer. Me dá licença." Tadeu não se conforma com a situação. E Muda, vendo tudo, chama Tadeu e diz: "Eu ouvi tudo e Zefa foi de volta para a fazenda daquele maldito." Tadeu, indignado, não acredita e diz: "Como é possível? Logo para aquele maldito e pior, junto daquele moleque Renato." Tadeu então pega sua faca e monta no cavalo e diz a Muda que irá matar aquele moleque e trazer Zefa de volta. Muda, feliz com aquela situação, apoia o peão e diz que seria melhor matar o Tenório também. Tadeu, com raiva, fala: "Se ele entrar na minha frente, ele vai junto." O peão então sai furioso, mas de longe o velho do rio vê toda a situação e fala: "Não, Tadeu, não é hora ainda daquele maldito." O velho então se transforma em uma sucuri e segue o peão.
Mas antes de continuar, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos. E aproveite para deixar o teu like. Continuando, Tadeu, ao chegar na fazenda de Tenório, grita chamando Renato e Zefa, mas os dois não estão lá. Guta então, ouvindo os gritos, sai e vê Tadeu armado com uma faca e pergunta a Tadeu o que estava acontecendo. Tadeu explica que tinha ido ali para buscar Zefa, mas Guta diz: "Olha, Tadeu, ela veio por sua vontade e agora está trabalhando aqui." Mas o peão finge que não escuta e vai procurar os dois. Marcelo sai de sua casa e vê Guta assustada e pergunta à moça o que tinha acontecido. E Guta diz: "Tadeu, ele veio aqui atrás de Zefa e Renato e ele estava armado. Eu acho que ele vai fazer uma besteira." Guta então chama Marcelo para ir atrás de Tadeu, mas Marcelo diz a Guta para esperar 1 minuto. O jovem entra na casa e pega a arma do seu pai e diz: "Eu não quero usar, mas é melhor levar ela." Marcelo então vai atrás de Tadeu junto de Guta. Tadeu consegue finalmente encontrar os dois, Zefa e Renato. O peão pega sua faca e vai em direção de Renato, mas antes que ele pudesse se aproximar, o velho do rio, transformado em sucuri, pega a perna de Tadeu e o peão deixa a faca cair. A sucuri puxa Tadeu para longe. O peão, com medo, pensa que esse será o seu fim. É quando chega Marcelo, que pega a sua arma e atira. No entanto, o jovem não consegue acertar a sucuri e a sucuri escapa e se transforma novamente no velho do rio. O pai das sucuris, olhando de longe, fala: "Eu não ia te fazer nenhum mal. O que eu fiz foi para o teu bem. E quando chegar a hora, você vai entender." Tadeu, ainda assustado, agradece a Marcelo. Marcelo, no entanto, diz: "Tadeu, se você está agradecido, então por favor volte para a tua fazenda e deixa que eu vou cuidar da Zefa. E não se preocupe que não vou deixar Renato se aproximar dela." Tadeu reluta em aceitar, mas Guta então pede por favor e diz que está grávida. O peão se surpreende, mas Marcelo explica toda a situação entre ele e Guta. Tadeu então diz: "Tá bom, por respeito a vocês, a esse bebê eu vou embora. Mas se eu souber que aconteceu alguma coisa com Zefa, o teu irmão vai pagar." Depois disso, o peão pega seu cavalo e volta para a fazenda. E esse foi mais um resumo da novela Pantanal. Deixem aqui nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Isso é tudo e até a próxima.